Para falar mais da equipe do Coritiba aqui no nosso Bate Pronto. E agora vamos do Atlético Paranaense com as notícias do Alexandre Senechal. Afinal de contas, o Atlético joga daqui a pouquinho contra o Aliança. O jogo começa às 7 da noite na Arena da Baixada e a gente vai transmitir ao vivo a partir das 6 da tarde. Furacão vem para decidir o Grupo G esta noite contra o Atlético Mineiro, né, que é o adversário pela primeira posição, mas joga contra o Aliança. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Linhares Júnior. Boa tarde aos meus colegas aqui presentes no nosso bate-pronto dessa terça-feira. E um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui na Jovem Pan News FM, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. O Atlético em águas bem mais calmas do que o Coritiba, né, Linhares? O Atlético aí com o Wesley Carvalho de interino. É verdade que na semana anterior teve todo o problema com o Filipão indo pro Galo, Paulo Turra deixando o comando técnico do time, mas o Wesley Carvalho fez duas atuações que foram bem elogiadas dentro do Atlético, tanto pelos jogadores como também pela diretoria do Furacão. Perdeu pro São Paulo apresentando um bom futebol no estádio do Morumbi, ganhou do Corinthians na Arena da Baixada, 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, com um placar mentiroso, né? Porque foi 1-0, mas o Atlético poderia ter feito aí uns 2-3, pelo menos, no time do Corinthians. Vai com a mesma escalação, segundo informações que eu apurei dentro do CT do Caju, para a partida de hoje, logo mais, contra o Alianza Lima, 7 horas da noite na Arena da Baixada, com o Zé Ivaldo como terceiro zagueiro pela esquerda, até porque o Vinícius Cauê sequer está inscrito na Libertadores da América, a única opção que o Atlético tem hoje para a lateral esquerda. Portanto, o Wesley Carvalho deve manter o mesmo time, com o Bento no gol, Pedro Henrique pelo lado direito da zaga, Thiago Heleno como zagueiro central e Zé Ivaldo como zagueiro pelo lado esquerdo, Kelvin na ala direita, Eric e Fernandinho por dentro, com o Christian na ala esquerda e o Vitor Bueno como um meia de ligação, às vezes até como um atacante pela direita, né, num 3-4-3, às vezes, que o Atlético colocou em campo contra o Corinthians, né, fez algumas alterações táticas. Canóbio do lado esquerdo do ataque. E o garoto, a joia do Furacão, o artilheiro do time na temporada, Vitor Roque, camisa 9 lá na frente. O mesmo time que entrou em campo no começo do jogo contra o Corinthians deve ser repetido hoje na partida contra o Alianza Lima. O Wesley Carvalho tem a volta do Alex Santana, O Alex Santana volta para esse jogo, ele estava suspenso do Campeonato Brasileiro e ainda não vai contar com o Fernando. Claro, o Fernando até o final do ano não joga, mas também o Pablo ainda não volta e tem desfalques também na frente com o William Bigode, Thiago Andrade e Rômulo, jogadores que já estavam no departamento médico, continuando fora desses relacionados do Atlético, né? O Atlético, depois da saída do Filipão e do Paulo Turra, começou a divulgar os seus relacionados e a gente viu ali que Thiago Andrade, William Bigode e Rômulo, além de Pablo e Fernando, são desfalques para a partida dessa terça-feira. É o mesmo time, Linhares. Se os 3 zagueiros do Coritiba não agradavam, os 3 zagueiros do Atlético agradaram contra o Corinthians, né, Linha? Eu não vi 3 zagueiros, eu vi o Zé Ivaldo de lateral esquerdo e plantadão ali, né? Ele é zagueiro, eram 3 zagueiros assim, de profissão, mas de posicionamento, o Zé Ivaldo estava improvisado ali na lateral esquerda. Essa pra mim é nova, 3 zagueiros de profissão. Trabalho tá lá, profissão, zagueiro, né? Mas tipo é suficiente. Era zagueiro de profissão, né? É suficiente pra ganhar do Alianza Lima, que já tá eliminado na Libertadores, e garantir esse primeiro lugar do grupo? Acho que com mais de um gol, inclusive, eu acho. Aquela aposta que o Dalkin indicou, então, na KTO vai bater, então. Porque eu acho que esses 3 zagueiros do Atlético, né? com as características dos jogadores do Atlético, eu acho que é um time mais propositivo, acho que até mais do que era o time do Paulo Turra, que era um time mais reativo, né? Um time que ia buscar. Por isso que no segundo tempo o Paulo Turra dava boa, né? Então 3 zagueiros é mais ofensivo do que a linha de 4. Eu acho que nesse plantel do Furacão, eu acho que sim, porque eu acho que o Atlético ele consegue explorar muito mais aí jogadas, consegue liberar mais os jogadores para serem mais criativos, né? Para construir mais as jogadas pelas laterais ali. A gente viu muito, né? O Kelvin e também o Christian trabalhando, o próprio Zé Ivaldo também, né? Super participativo. E daí entra muito nessa característica importantíssima do Zé, nesse esquema de 3 zagueiros, porque o Zé, ele é muito quebrador de linha. Ele é o cara que geralmente pega a bola, olha pra frente e vai pra frente. Ele não simplesmente pega e toca pro lado, né? E o Pedro Henrique ele é o cara que dá os passos pra frente. O Pedro Henrique também tem feito isso, só que eu creio que ele faz com menos qualidade do que o Zé Ivaldo. Concordo. Né? O Zé, ele é o cara que, nessa característica de quebrar a linha, nessa característica de começar o jogo com uma qualidade boa, ele é o melhor.
O Wesley Carvalho falou sobre isso na coletiva, sobre os 3 zagueiros, as qualidades dos 3 zagueiros, que o Zé Ivaldo e o Pedro Henrique têm características de poder até carregar a bola, principalmente o Zé Ivaldo, ele deixou isso claro. E o Zé Ivaldo, além disso, tem também a inversão rápida de bola, né? Ele tem essa qualidade no passe da bola longa. Isso. Inclusive, você vai lembrar, quem que tava no jogo mesmo na arena? Era a Jana, né? Você vai lembrar de uma bola no primeiro tempo que o Zé Ivaldo pega lá do lado esquerdo da defesa, inverte pro Kelvin, o Kelvin mata no peito, mas o Cássio sai abafando. Exatamente. O Wesley falou assim, o Kelvin não murchou o peito na hora de matar a bola, daí a bola bateu e deixou uma tábua o peito, né? Daí sim, a foi bola, um lançamento o Wesley dele, ainda deu uma cutucada no Kelvin, Wesley Carvalho, foi técnico do Atlético. De murchar o peito, murchar o peito pra bola amortecer, né, no pé dele. Ele bateu com aquele peito de pombo, falou isso na coletiva, né? Falou. Ele falou, pô, e ele ainda disse que o Thiago Heleno também tem essa característica de fazer essa inversão com as 2 pernas, que ele é bom com o pé direito e com o pé esquerdo. Que é um passe que o Fernandinho faz muito no jogo, faz né? muito. Ajuda muito o Fernandinho nesse esquema, porque ele é o cara que geralmente ativa os laterais e os pontas. Do Fernandinho, os caras já esperam esse passe longo. Agora, do Zé Ivaldo foi surpresa, né, pro time do Corinthians. Foi verdade. E no gol do Atlético foi uma bola metida assim, não de tão longe, mas pelo Eric, né? Também foi um passe nas costas do Bidu, que o Kelvin, né? Que é uma jogada muito forte do Atlético, né? E isso já é antigo. Uma vez eu fui fazer o jogo Atlético e Chapecoense. Lá em Chapecó, o Caio Júnior era o técnico do Atlético, da Chapecoense, e era contra o Atlético o jogo pela Copa do Brasil. Foi aquele jogo que tirou a Chapecoense, foi o começo ali de toda aquela história, né? Tirou a Chapecoense da Copa do Brasil e levou para a Sul-Americana. A Chapecoense tinha empatado 0-0 aqui, estava ganhando de 1-0 lá, e o Walter fez o gol do empate. Pelo gol fora, o Atlético passou. E eu estava hospedado no mesmo hotel onde o Caio Júnior morava e o time da Chapecoense se concentrava, e o Caio me convidou, estava eu e o Wagner Vilaron, a gente estava lá para a transmissão, ele convidou a gente para assistir a preleção que ele deu para os jogadores. Ele fez de novo toda a preleção lá com toda a equipe, comissão técnica dele, e mostrou que o Atlético usa essa jogada em diagonal desde aquela época. É uma marca registrada do Atlético. É o DNA, a virada de jogo tanto, né? E eles faziam muito essa jogada, né? Eles faziam muito essa jogada pro Walter. O Walter tinha essa categoria, essa característica de fazer esse facão, né? Que eles chamam de entrar em diagonal. Então a bola era metida da lateral esquerda na diagonal pro Walter infiltrar e fazer os gols. O Atlético fazia muitos gols com esse estilo de jogada. Até porque o Walter era ruim de domínio, né? O Walter matava aquela bola no peito do Kelvin. E até hoje o Atlético usa muito essa jogada, essa virada de jogo em diagonal para fazer o facão, né? A infiltração, e é uma característica do time, né? Funcionou com o Zé Ivaldo e o Kelvin no domingo contra o Corinthians. E o Wesley falou que isso deixa o Atlético mais ofensivo. Porque os zagueiros têm essa capacidade de diversas características diferentes conseguir criar jogadas lá de trás. É um time que propõe mais, né? É um time mais agressivo, é um time que busca. O jogo Corinthians, no primeiro tempo, né? Acho que não teve praticamente nada. O Atlético foi muito mais ofensivo, né? Foi um time... uniforme. Eu acho que se tivesse terminado o primeiro tempo ali 3-0, tava dentro do normal, pelas quantidades de oportunidades que o Atlético criou. No segundo tempo, logicamente, que daí o Corinthians entrou com mais ímpeto, mas não levou grandes perigos assim. Quando chegou, o Bento conseguiu garantir ali, né? Não teve nenhum grande susto, e o Atlético conseguiu manter o controle do jogo, apesar de ter caído o ritmo, assim como foi contra o São Paulo também, que no segundo tempo o Atlético conseguiu, né, controlar, acabou perdendo, mas diminuiu um pouco, né? Parece que perdeu o gás, assim. Eu acho que essa que é a diferença do time do Paulo Turra pro time do Wesley, né? Porque no segundo tempo o time do Paulo Turra normalmente consegue ter aquele poder de reação, mas eu achei que o time do Wesley, no geral, foi mais consistente. Já a gente vai trazer as palavras do Wesley Carvalho e do Bento falando sobre esse jogo contra o Alianza Lima hoje. Legal, abraçando aqui a todos que estão participando com a gente pelo YouTube Jovem Pan, Grupo RIC, no nosso chat, o Diego Antônio, Nicão fazia muito isso, tá falando dessa jogada aí, né? O Diego Antônio tá com a gente então, Roberto Chuca, o João Vitor Alves dizendo que o Zago estava fazendo um bico de treinador lá no Curitiba. A Deise Silva, dá para contratar um padre de técnico. O Lucas Pedro tá com a gente achando que o Atlético vence hoje por 3-0. O Orlando Luiz tá dizendo que vota no Alto Ori, acho que para
para ser técnico do Coxa, né? O César Augusto Marcante tá com a gente aqui também. O Fernando Rafael Martins, concordo com o Linhares, o Lisca é o cara para fazer os jogadores acordarem. Toma, Dalk. Gosta, muito bem. Né, Toma, Dalk. Gabriel